Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Moisés, que é do Uruguai e que enviou aqui para nós um vídeo pergunta. E assim como Moisés, você também pode fazê-lo, interagindo com a gente e assim a gente aqui criarmos o nosso conteúdo para interagirmos com você. Vamos ao vídeo do nosso hermano Moisés. A paz do Senhor, pastor Shalom. Paulo. Ele fala aqui é Moisés, do Uruguai. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Aqui no Uruguai tem congregações que estão cobrando para você ser diácono, estão cobrando para você ser pastor. É tipo, você faz um curso e eles cobram. E para você, por exemplo, ser pastor, você tem que fazer esse curso, você tem que pagar todo esse curso que custa muito, segundo eu tenho entendido, custa muito dinheiro. E se você não pagar, você não pode ser pastor aqui no Uruguai, porque você não faz parte dos pastores do Uruguai e não recebe a carteirinha de pastor. Isso é bíblico, pastor, porque eu tenho entendido o que a Bíblia diz, que o que recebeste de graça dais. Então, fica a minha dúvida sobre isso. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço e um beijo daqui do Uruguai. Hermanos, tá complicado. Vocês viram aí? O nosso irmão Moisés, que é do Uruguai, está aqui nos comunicando uma questão um tanto que complicada. E antes de comentar, eu quero já deixar aqui o meu beijo para todos os hermanos da República do Uruguai e bendiciones para vós outros. Deus vos bendiga muitíssimo, que las manos de Deus estejam sobre vós outros e sobre tua família. Ou seja, que a mão de Deus esteja sobre vocês e que o Senhor continue abençoando toda a vossa família. Meus irmãos, ele toca num assunto que eu achava que era só no Brasil, mas tem lá no Uruguai também. Você viu aí? Falando de Bíblia, falando-se de Bíblia, primeira carta de Paulo apóstolo ao jovem Timóteo, escrito está no capítulo de número 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não dado. Agora eu vou fazer igual o pregador pentecostal, vou repetir para você entender. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Mas continuando o texto, primeiro a gente vai falar sobre a ordem do bispado. E agora nós vamos falar sobre a ordem diaconal, da diaconia, como fala-se no grego. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade,
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esses são os quesitos para alguém exercer o ministério, meu irmão Moisés. O grande problema é como é que surge a necessidade dos obreiros na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeiro quesito, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Terceira, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Houve um problema na igreja. E então eles decidiram que através de 7 homens, eles colocariam esses homens ao trabalho da diaconia, do serviço. Eles deveriam serem pessoas em que estivessem dentro do quesito bíblico que escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de, primeiro, boa reputação, segundo, cheio do Espírito Santo e depois, com muita sabedoria. Se você não tivesse boa reputação, se você não fosse cheio do Espírito Santo e não fosse um homem sábio, você não poderia fazer parte daquele quadro. O problema hoje é que nós temos algumas pessoas que tentam dominar sobre a igreja, esquecendo que a igreja é de Cristo, ele é o dono, o cabeça da igreja. Esquecendo que a regra já está aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. É só seguir a regra. Não adianta eu não ensinar para o obreiro a questão do ofício que ele vai ser apontado para fazer, que a igreja está envolvendo por um apontamento do Espírito Santo. Você lembra de Saulo e de Barnabé? Lá na igreja de Antioquia tinha mestres, profetas, doutores, mas o Espírito convocando a eles apontou a Saulo e a Barnabé para a obra missionária. Enquanto o Espírito não falar, enquanto o Espírito não direcionar, nós sempre teremos essa confusão. Aí o homem coloca pedágio, coloca bloqueios, ele coloca as suas taxas, e aí tem que pagar. Isso não é novidade aqui no Brasil não, tá? Porque eu conheço gente, assim como outros mais que estão assistindo esse vídeo aqui, que também conhece, de gente que pagou e hoje é pastor. E aí você vai ver o camarada, o cara não sabe ministrar uma ceia, o cara não sabe apresentar uma criança, o cara não sabe organizar uma cerimônia de batismo, o cara não sabe fazer nada, não sabe fazer um casamento. Por isso a igreja dele vive cheia de itinerantes e, como diz o pastor Albert, é o corredor dos itinerantes. E outra, irmão, unção não é jogada avanço. Deus não erra a cabeça. Você lembra de Samuel? Vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um novo rei. Deus não falou de fato quem era, mas falou que na casa de Jessé tinha um novo rei. Samuel chega lá, já fica impressionado primeiro. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não olhe para a sua aparência, porque a este também tenho rejeitado para que governe. E aí, não tem mais ninguém até que chega o menor. Não o menor porque ele era o mais franzino, porque era o mais novo na casa. As pessoas têm a ideia de que o menor porque Davi era... irmão, Davi era valente, o cara era bom de briga, enfrentou urso, enfrentou leão, para que o seu rebanho não fosse danificado. Quem dera os nossos obreiros tivessem a disposição como a de Davi, para encarar os ursos e os leões da heresia, do mau comportamento e de tantas outras coisas que têm aparecido nas nossas igrejas. Meu querido irmão Moisés, não, a resposta é não, isso não vale. Porque se eu pago, eu posso exigir. Se eu pago, eu posso pedir nota. Se eu pago, pode ser que aquele serviço tenha data de vencimento. E a unção, uma vez posta em você,
ela vai até o dia de Cristo. Ah, pastor, mas eu não cumpro mais o meu ministério, eu não quero. Você não querer é uma coisa. Agora, se Deus te separou para aquilo, muito antes do homem colocar a mão sobre você, Deus já havia investido a unção sobre você. Deus não erra a cabeça. Agora, os homens erram a cabeça para o óleo e cobram muito caro. Mas que Deus nos livre desses males, tanto no Brasil quanto no Uruguai e nos demais. E aproveitando o momento, quero mandar um grande abraço aqui para o pastor Marcelo Olibastro, da Iglesia de Bobendo Vida, lá na Argentina. E meus parabéns para os irmãos argentinos pela grande conquista da Copa do Mundo. Vocês estão tudo alegre aí, né? E que Deus continue vos abençoando. Beijão no coração de vocês. Estamos também em toda a área sul-americana. Muito obrigado aos irmãos que estão acá a participar com a gente. E seguimos daqui, hablando de Bíblia.